unidade administrativa de instância imediatamente superior à unidade proponente do projeto. Da análise dos textos citados na resolução, pode-se inferir as seguintes instâncias atuantes no processo, entre outras. 1. A unidade proponente do projeto, colegiada e com a figura da chefia, que deve indicar o coordenador do projeto. Essa unidade percebe 2% do total do projeto. 2. O coordenador do projeto indicado pela unidade proponente. 3. O fiscal do projeto indicado pelo conselho setorial. 4. O chefe imediato de cada servidor partícipe do projeto. 5. O órgão máximo ao qual a unidade proponente do projeto está vinculada, que percebe 2% do total do projeto. E 6. O comitê especializado do órgão máximo. Da análise dos textos transcritos, infere-se que existem as figuras da unidade proponente do projeto e do órgão máximo ao qual a unidade proponente está vinculada, cada qual com suas atribuições. Não há óbice, em princípio, em que a unidade proponente seja o próprio órgão máximo, que nesse caso acumularia as atribuições de ambos e receberia, ao nosso entender, de forma acumulada os percentuais estipulados na resolução. Cumpre notar que trata-se de um projeto já devidamente aprovado em todas as instâncias e em andamento, estando inclusive próximo da data final de sua execução, prevista para o dia 5 de dezembro de 2017. Segundo o coordenador do projeto, todos os aportes financeiros já foram executados e o percentual relativo à unidade proponente do projeto, recolhidos ao Departamento de Transportes. Não é possível, a nosso ver, alterar a unidade proponente do projeto, uma vez que trata-se do fato passado. No entanto, pode-se entender a solicitação do Departamento de Transporte no sentido de delegar as funções previstas a esse órgão para o setor de tecnologia, que deve se manifestar quanto ao interesse em assumir tais funções. Parecer. Dado o exposto, este relator mostra-se favorável à adequação das rubricas financeiras e à utilização do saldo da aplicação financeira conforme solicitado. Esse é o item 15, tá? E agora o 16. No entanto, como membro do Conselho Setorial, não vê motivos pelos quais esse Conselho deveria arcar com as responsabilidades da unidade proponente previstas na resolução, sublinhando o fato de que os percentuais relativos à unidade proponente já foram percebidos pelo Departamento de Transporte. Dessa forma, é de parecer contrário à mudança da unidade de gerência do projeto para o setor de tecnologia. Salvo melhor juízo, é o parecer. Obrigado, professor Alexandre. Parabenizo pelo longo, mas excelente relato. Antes de abrir a discussão, por isso vocês devem ter achado estranho, porque nós paramos e não votamos o processo relatado pelo professor André Afonso Fabiani, aí entrou o parecer de 2 processos do professor Alexandre Querezebeck, e o último ponto de pauta seria o do professor Babassi, que também não se encontra presente, mas que mandou o relato. Todos eles, o assunto torna-se único. Então não teria por que discutir em separado. O Estamias entendeu, colocou e abre a discussão para a discussão do todo. E aí eu seria o primeiro a falar. E o relato é uma vez. Eu pediria que o senhor colocasse em discussão e votação a parte do item 15, para separar a parte do orçamento. Sim, a parte do orçamento a mesa acata sem problemas. Mas o 15 daí fica faltando só a transferência de Fica faltando só o problema da transferência de gerência, porque tem discussão aqui a transferência de gerência, somente isso. Concordo, professor André Fabiani. Então, só para que a gente possa limpar a pauta e tirarmos do cabide o relato do professor André Fabiani e depois inserirmos o do professor Babasti, que vai no sentido semelhante a esse, eu vou colocar em votação apenas o processo de número 15 e de número 15. Só o 15. Não, tá certo. Só o 15. Então, eu acho que todos entenderam os favoráveis. Oi? Outro destaque, parecer. Sim, eu pediria ao relator que fizesse realmente o destaque da aprovação e o número do processo
se possível. Não muda nada, apenas para facilitar lá para o PLAN e outros órgãos, sim. Então, Em regime de... desculpe, eu achei que eu tinha. Pode ser? Agora posso encaminhar então? Por favor. Ok. Então, em regime de votação, o parecer do professor Alexandre Querezebeck, que aprova as rubricas financeiras e a utilização do saldo de aplicação financeira. Este é um ponto que foi juntado. Os favoráveis ao parecer do relator, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Então, foi aprovado a aplicação financeira. O que está em discussão a partir deste momento será única, então, somente a passagem de uma instância que está atrelada ao Departamento de Transporte para controle do setor de tecnologia. Só que ao abrir essa discussão, eu ainda acho que deveríamos fazer um relato do professor Babasta. É um relato de uma página, um relato extremamente curto, mas que é dentro do mesmo espírito, e aí todos terão acesso a todos os relatos. O professor Alexandre poderia fazer a leitura, por favor? Aí deixo só para que o pleno possa acompanhar o processo 23075 043605/2014-21, de interesse do Departamento de Transporte, onde encaminha a solicitação de transferência da unidade de gerência. O conselheiro relator, o professor Carlos Alberto Babastre, que envia então seu relato em cima do mesmo assunto. Professor Vicente, por favor, você tem logo do parecer? Pode seguir. Então, o processo já foi nominado, né? O assunto é a solicitação de remanejamento financeiro e aprovação da transferência da unidade de gerência do projeto ANTAC, atualmente atribuído ao Departamento de Transportes, para o ITTI. Solicitante, o professor Eduardo Raton. História. Trata-se de um pedido de solicitação de transferência da unidade de gerência do projeto ANTAC, atualmente atribuído ao Departamento de Transporte, para o ITTI. No presente processo foram acrescentados documentos relacionados ao mesmo, tais como o parecer do relator professor José Ricardo Vargas de Faria, do Departamento de Transporte, extrato da ata da reunião daquela unidade, na qual este processo, junto ao seu pedido, foi tratado e aprovado, além de toda a documentação pertinente relacionada com o processo. Análise. O pedido apresentado pelo professor Eduardo Raton está bem instruído. Quanto à transferência da unidade de gerência do projeto ANTAC, atualmente atribuída ao Departamento de Transporte, para o ITTI, este relator considera que ações como esta podem provocar vários resultados negativos para a unidade de origem. Os projetos que são alocados na unidade de origem, seja em nível de graduação ou pós-graduação, são avaliados por seus pares, com conhecimento mais apurado sobre o assunto que envolve o projeto, a formação e capacidade de trabalho de cada membro da equipe, o tipo de projeto, pesquisa, extensão ou prestação de serviço, entre outras coisas. Em relação às taxas de recolhimento do projeto, importante para a manutenção e desenvolvimento da unidade de origem, as mesmas seriam zeradas e integralmente transferidas para outra unidade. Se ações como esta se multiplicam no futuro, isto poderia criar grandes desequilíbrios. Parecer conclusivo. Sou de parecer desfavorável à aprovação da presente solicitação no tocante ao pedido de transferência da unidade de gerência do projeto ANTAC, atualmente atribuída ao Departamento de Transporte, para o ITTI. Curitiba, 19 de setembro de 2017. Obrigado, professor Alexandre Querezebeck. E olha como é que a mesa vai encaminhar a discussão, se vocês me permitirem. Fazendo uma análise simples, e talvez vocês concordem com o encaminhamento da mesa, nós temos aproximadamente 10 órgãos auxiliares dentro do setor de temos o CIEG, temos o CIEL, temos o ITTI, temos o LACAUT, temos o CEPA, temos o LEME, temos o CHPAR, temos o SESEC. Todos esses são órgãos auxiliares dentro do setor de tecnologia. Para aqueles que são mais novos, que estão entrando agora, eu gostaria de deixar claro que uma vez que você seja um órgão auxiliar do setor de tecnologia reconhecido pelo Conselho Setorial, você então passa a ter árvore dentro do SEI. E você é capaz de abrir os seus próprios processos, tramitar os seus próprios processos, aprovar os seus próprios processos, e você
como presidente daquele órgão auxiliar do setor de tecnologia, você navegue de orbita no mundo um pouco à parte. Eu não me lembro, nos últimos 3 anos que eu estou frente de direção do setor de tecnologia, de ter aprovado um único projeto, por exemplo, do Ciel. Por quê? Porque são processos que estão abertos, mantidos, tocados naquela unidade. O professor Alexandre Grinzebeck, quando ele pega a legislação e ele observa exatamente o que prevê a legislação e faz uma proposta, eu achei que foi assim de uma sabedoria muito grande. Mas a mesa gostaria de abrir a discussão, sim, porque ela é pertinente, sim, mas a mesa gostaria de consultar a esta plenária, após a discussão, que nós mandássemos para todos os presidentes dos órgãos auxiliares do setor de tecnologia, e aí tem o EMEA também, que eu acabei esquecendo, mandasse para que todos eles fizessem uma leitura desse seu parecer, muito bem escrito, para que eles também pudessem se pronunciar junto aos pares nos departamentos, para verificar se existe um consenso. Porque se houver um consenso, nós estamos aumentando a autonomia desses órgãos auxiliares do setor de tecnologia. E quando eu pego o parecer do professor Babasti, que diz, mas quem tem que julgar são os pares na unidade, eu acho isso bastante relativo, porque qualquer processo do setor de tecnologia passa obrigatoriamente, isso daí não tem exceção, passa obrigatoriamente pelo Comitê Setorial de Pesquisa. Então, senhores, a discussão fica aberta, sem problema nenhum, e se este pleno concordar com o encaminhamento do setor, nós pegaríamos, então, colocaríamos no cabide os 4 processos, porque eu acho que não causa prejuízo ao professor Eduardo Raton, não prejuízo imediato, né? E nós, então, traríamos para uma discussão na próxima plenária. Se alguém tiver um encaminhamento diferente, por favor, se pronuncie e já fazendo as suas falas de modo que vocês possam estar encaminhando. Está aberta a discussão. Senhor Faria? Devo ser o primeiro a manifestar aqui. Então, veja, essa já é uma discussão razoavelmente antiga no nosso departamento, né? E tem algumas questões dos pareceres que eu acho que são importantes da gente pontuar, até para esclarecer que não é uma questão a ser generalizada, necessariamente. Então, essa questão da autonomia dos órgãos auxiliares, ela já é prevista na própria criação do órgão auxiliar. Ele existe justamente para você criar autonomia administrativa. Se você não cria o órgão auxiliar, não tem, quer dizer, se não é para isso, não tem motivo para criar o órgão auxiliar. Outros órgãos auxiliares do setor já tiveram a sua inscrição ou registro na estrutura administrativa. E é interessante observar que tiveram seu registro na estrutura administrativa, independente dos critérios que estão agora na TTI, e que o regimento do setor seja aprovado no COPLAG. Que é o caso especificamente, por exemplo, do CIEG. O CIEG não está no regimento atual aprovado, não o que está tramitando, né, para aprovação no COPLAG. O CIEG não está naquele regimento anterior e, ao mesmo tempo, tem a sua presença na estrutura administrativa, que, na época, a aprovação do regimento do CIEG nas instâncias da universidade já garantiu a ele essa possibilidade da criação da unidade administrativa. Qual que é a discussão que a gente tem lá? Veja, é muito importante os itens que o Alexandre leu ali das responsabilidades da chefia da unidade proponente, que, segundo a resolução 1711, são equivalentes praticamente ou até superiores ao do fiscal, o que cria um ônus para os departamentos bastante grande dependendo da natureza do projeto. E aí é importante isso que eu disse, dependendo da natureza do projeto. Eu não estou dizendo aqui que todo projeto deve ficar vinculado ao setor ou deve estar vinculado a outra. Isso vai depender da característica do projeto. Projetos como os que são propostos pelo TTI são projetos de grande porte que envolvem professores de diferentes departamentos e até mesmo diferentes setores da universidade. E eles acabam sendo atribuídos à chefia do departamento uma gestão que é incompatível com a estrutura do departamento. É incompatível com a estrutura do departamento. Eu não sei, eu poderia falar melhor sobre isso. Quantos professores envolvidos, por exemplo, e quantos setores diferentes, e quantos alunos de setores diferentes
da universidade estão envolvidos nos projetos de TTI. E isso está ficando num departamento que tem 17 professores, um servidor técnico administrativo, né, administrando, né, responsável por uma atribuição que não... Então, veja, aquilo que o professor Bavastre diz, né, os projetos que são alocados na unidade de origem, né, são avaliados por seus pares, com conhecimento mais apurado sobre o assunto que envolve o projeto. Há projetos, por exemplo, relacionados à questão da educação ambiental, que envolvem professores do setor de educação. Me lembro, por exemplo, de um material escrito em linguagem indígena para a questão da educação ambiental, que faz parte desse projeto. Eu não sei, dos nossos pares lá do nosso departamento, eu não tenho conhecimento nenhum que tenha capacidade de fazer esse tipo de análise. De saber se aquele material relativo à educação ambiental escrito na linguagem, como é que é o nome? Terenas. Então, não acho que essa capacidade de avaliação dos pares esteja no departamento. No caso desse projeto, não está no departamento. Então, o que eu entendo é que esses projetos dessa natureza deveriam estar em instâncias superiores. Na verdade, eu entendo que nem deveria ser o setor. Nesse caso, especificamente, deveria ser uma unidade administrativa da pró-reitoria ou alguma coisa dessa natureza, já que envolve diferentes setores da universidade. O que nós estamos entendendo? Que o vínculo que seria o vínculo adequado do ETTI é a direção do setor. A bem da verdade, entendo que o processo deveria ser gerido pelo ETTI, mas está nesse imbróglio ainda. Imagino que esse ano deva sair a aprovação do nosso regimento, mas e aí o próprio setor poderia retornar os processos ao ITTI. A manifestação nesse momento nossa lá do setor de transferir todos os processos que estão no nosso departamento atualmente para o setor, ela se deu em decorrência de uma situação que foi deliberada na nossa última reunião do Conselho Setorial, uma extra pauta, que foi a inclusão da mudança de coordenador de 2 projetos do Departamento da Geomática. Os 2 projetos que estavam lá na Geomática eram coordenados pelo professor Nadal. O professor Nadal se aposentou, o vice-coordenador era o professor Raton. A gente já tinha aprovado no nosso departamento que o professor Nadal seria vice-coordenador, que os valores das bolsas e da carga horária. Não mudou bolsa, não mudou carga horária. Supõe-se, né? Foi o que eu disse na última vez, que se a gente já aprovou que ele é vice, a gente já está sabendo que ele será coordenador na ausência do coordenador. Então, não havia nenhum problema em relação a essa aprovação. Só que naqueles 2 processos, a transferência de unidade de gerência saiu da geomática para o setor de tecnologia. O processo não passou no departamento de transportes. Esses 2 processos que vieram da geomática. Daí, numa discussão que a gente teve, eu entendi o seguinte: bom, se já temos 2 processos diretamente vinculados ao setor, o interessante seria que todos os processos tivessem a mesma unidade de gerência. São processos, todos eles relacionados ao mesmo órgão que é o ITTI. Então, a gente se manifestou nesse sentido e deu encaminhamento a esse processo dentro do departamento. Foi feita a solicitação do ITTI para esse encaminhamento, passou pela plenária departamental e a plenária departamental aprovou por unanimidade a transferência da gerência. Então, a ideia de que pode criar prejuízos à unidade de gerência, pode até ser, mas não foi o entendimento da nossa unidade, né, que aprovou por unanimidade esse processo. Em relação à transferência das taxas passadas, né, até o momento, quem fez a gerência desse processo foi o departamento, então não faz sentido falar em transferência das taxas que passaram, porque nós efetivamente assumimos responsabilidade sobre tudo que foi feito até agora. A responsabilidade é daqui para diante, que está sendo transferido. Todos aqueles papéis que estão vinculados às responsabilidades da chefia da unidade, etc., nós assumimos. Todos os remanejamentos financeiros anteriores, bolsas, aprovação, enfim, IMEC, todos esses processos administrativos nós já executamos. Então não vejo sentido de falar em transferência do recurso que passou. Agora, evidentemente, assim como é no caso do Departamento da Geomática, aquilo que venha a acontecer, né, até está isso no parecer do próprio diretor do setor da ciência da terra, o que venha a entrar a partir de agora, a partir da transferência, passa
Aí os 2% da unidade, mais os 2% do setor, portanto 4% ao setor, a partir do momento que a transferência seja concretizada. Então esse tem sido o nosso entendimento. Tem uma especificidade no parecer do Alexandre, que é a questão do prazo, né? Que é o processo, no caso específico do parecer do Alexandre, é um projeto que o Alexandre relatou, é um projeto que se encerra em meses, né? Ainda que aparentemente haverá termo auditivo, né, de mais um ano para esse. Talvez não. Mas enfim, essa especificidade talvez diferencie esse especificamente do Alexandre dos demais. Né? No entendimento nosso, no conjunto isso deveria ter sido transferido. Daí não é uma questão de processo a processo. Obrigado, professor Faria. Professor Paulo? Só pela ordem que tem direito à palavra? Por que não, professor Paulo? Sou um conselho aberto, democrático. Só para corroborar, assim, fazer que a função de suplente de alguma coisa, a gente só para corroborar e completar a alteração do professor Vargas, realmente, só para lembrar que isso não ocorre, né? Se olhar a morfologia do que foi colocado pelo professor Vargas, e olharmos hoje a pós-graduação, como nós conhecemos, ela funciona desse jeito, né? A pós-graduação, os programas de pós-graduação, eles são independentes. Tá? Você não discute no departamento as situações administrativas do programa. Ao departamento cabe aquilo que ele é responsável. Os membros do programa que pertencem àquele departamento, eles têm que apresentar os seus anexos, têm que apresentar a sua produtividade, etc. e tal, no departamento. Tá certo? A parte, inclusive, financeira vem direto da própria, me parece, da Procuradoria, da Proveitoria de Pós-Graduação ou da CAPES, ela não vem rubricada para o departamento. Então, ela já tem a pós-graduação uma certa independência linkada a diversas situações. E é uma independência interessante, porque ela também é dependente. Porque nós trabalhamos com uma indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão. Então, por mais que a pós-graduação seja independente, existe interinamente, uma associação com a graduação. Então, o investimento da pós-graduação, por exemplo, em laboratórios, em bolsas e tudo mais, geralmente tem um reflexo na graduação também. No nosso departamento, muita coisa que é feita para pesquisa, para pós-graduação, é pensada com esse tipo de visão. O que é que eu posso ajudar na graduação por causa da situação. No caso dos órgãos auxiliares, entra a situação da extensão, né? E, na verdade, me parece que o professor Vargas está advogando uma morfologia semelhante, né? Continua imaginando, por exemplo, o SESEC, né? O SESEC é um exemplo que é uma unidade, tá, descentralizada do setor, que engloba hoje programas de pós-graduação de 2 setores diferentes, com professores de diversos setores, com um orçamento, que na verdade é inexistente, mas um orçamento independente. No nosso caso, o orçamento chamava-se Banco Chia de Companhia Limitada, que era o professor Sérgio Chia que pagava as despesas. Não sei como é que vai fazer agora, o SESEC, mas era assim que funcionava. Então acontecia toda essa situação, meio que independente. Agora todas as atividades do SESEC eram divididas no Departamento de Construção Civil para os professores do Departamento de Construção Civil, que nós tínhamos que apresentar, né, porque eu pertencia ao SESEC, para apresentar nosso horário, nossa produção, também ao departamento. Então, esse tipo de morfologia já existe, né? O que vai acontecer com o ITTI já existe em outros órgãos e já é muito bem sucedido para o caso dos programas de pós-graduação. Me parece que funcionam assim. Ok, professor. Professor Alexandre, você deixa eu falar? Sim. Eu confesso que quando eu fiz o meu relato, né, eu não sabia do relato dos demais. É a primeira vez que eu vejo 3 relatos sem ser vista, né, sobre o mesmo assunto e conflitantes. É uma situação inusitada, né? Foi proposital nesse caso. Ótimo. Mas é bom que enriquece o termômetro do que os conselheiros poderiam pensar. A gente procurou não centralizar o título de esclarecimento, porque a gente precisava entender como é que quais seriam os relatos para a gente poder, então, fazer o encaminhamento agora para a mesa, e isso está claro. Mas continue, professor. Então, uma dúvida que me surgiu é que, como eu coloquei no relato, né, houve em um certo momento um erro dentro do processo, porque o parecer do relator, do professor Faria, ele é no sentido de que a unidade de gerência do projeto seja para o setor de tecnologia. Só que logo na sequência do extrato de ato e documentos seguintes,
aparece como se fosse para o ITTI. Daí eu entrei em contato para saber, né? Não, ele aprova o parecer, mas muda o extrato, então ficou uma coisa um pouco diferente. Mas realmente daí o chefe do Departamento de Transporte me disse que o extrato estava errado, né? Estava incorreto. E os documentos que apareceram na sequência, que com certeza se basearam no extrato, também. Então o pedido é que saia do Departamento de Transportes para a direção, ou melhor, o setor de tecnologia, não o ITTI. Os outros dois relatos, né, um deles eu li, foi lido pelo relator, é o contrário, né, é do Departamento de Transportes para o ITTI. Então acho que a primeira dúvida que eu tenho é essa. E é do departamento, e é gabinete do diretor. Para o ITTI e é gabinete do diretor. O que significa? No caso dele. No caso aqui, não. Ficou mesmo para o ITTI. Né? Então, sobre esse, eu acho que é a primeira dúvida que tem que ser feita, né? Porque pelo relato lá que foi feito no Transportes, o ITTI não pode receber. Porque ele não tem ele não tem, enfim, ele não tem, fisicamente, né, parece que logo vai ser resolvido esse problema, mas atualmente ele não tem, uma transição. não está na árvore do ciclo, nem do C. Então ele tem dificuldades enormes, né, em ler, você quer ler e colocar projetos e coisas assim. Por isso que viria para o setor e depois o setor se pronunciaria. E aí o meu relato foi no sentido de, como membro do Conselho Setorial, o que a gente ganha com isso, né? Quer dizer, o Departamento de Transportes, ele colocou muito bem, que ele está sobrecarregado com esses projetos, que dominam a pauta dele, e de certa forma dominam a pauta do Conselho Setorial também, em boa medida. Mas, uma vez que a única contrapartida efetiva que existe na resolução são os 2%, e esses 2% já foram encaminhados, já foram recebidos pelo Departamento de Transporte, então eu fiquei me perguntando, como membro do Conselho Setorial, afinal, o que a gente ganha? A gente vai assumir o ônus, né, daqui para frente nós respondemos pelo processo, mas sem nenhum bônus. Quer dizer, os 2% já foram para o transporte e vão ficar lá. Então ficou uma coisa muito esquisita. Eu confesso que eu não vi motivo pelo qual a gente deveria aceitar isso. Tá? E a outro ponto que eu gostaria de colocar é que a solicitação é em relação à transferência de unidade de gerência do projeto. Eu procurei na resolução, muito cuidado, não existe em lugar nenhum unidade de gerência do projeto. Né? O que existe na resolução é a unidade administrativa proponente do projeto. Então a resolução assume que a unidade que propõe o projeto, normalmente o departamento, ela passa a ter certos deveres, né, que a resolução coloca ali muito claramente. E como o projeto já foi proposto no passado, né, não tem como voltar atrás no tempo. Então a unidade proponente é o DPT e pronto, isso não dá para mudar. Mas a minha interpretação foi no sentido de que o setor assumiria, digamos assim, a pedido, né, não como unidade proponente, mas sim assumiria os encargos da unidade proponente. Mesmo assim, o meu relato foi no sentido contrário. Okay. Obrigado, professor Alexandre. Isso o setor de tecnologia é uma criança que cresceu. Né? A gente já não é mais criança. Né? Os nossos projetos hoje são grandes, os nossos números são significativos. Os nossos anseios já não são mais, né, os mesmos. As coisas mudaram, senhores. Disposto? Eu gostaria de solicitar um dos nossos, porque o pessoal, aqui nós temos 2 presidentes de 2 unidades administrativas externas, o professor Adilson Zandoná, que preside a usina piloto, e o professor Pacheco, que preside o CIEL. Há 3, o professor Eduardo Raton, que preside o ITTI. Eles têm voz, mas eles não têm voto na nossa reunião. Mas eu acredito, sinceramente, que a mesa deva manter o seu encaminhamento. A mesa acredita que esses pareceres devam ser encaminhados a esses presidentes. Eles devem se debruçar em cima desse assunto, eles devem nos trazer o sentimento deles. Nós marcamos uma reunião com todos esses presidentes, houve um atraso na agenda, não sei se foi na química, foi o professor Alexandre Kerezebeck, que passou uma reunião plenária departamental de 1h30 para as 2h, e eu tinha uma reunião marcada com os presidentes dos órgãos suplementares, e aí foi embora, porque fui lá para a reunião do curso de Engenharia Química, e aí eu não pude fazer a reunião. Mas, professor Alexandre, se me permitirem, a mesa tem esse poder, eu vou retirar de pauta.
vou mandar para os presidentes dos centros acadêmicos o problema de representação das unidades administrativas que estão penduradas no setor de tecnologia. Eu faço as minhas palavras do professor Faria. Se nós criamos essas unidades, é porque nós queremos que essas unidades tenham flexibilidade e possibilidade de ação que não sejam aqui discutidas. Eu não me lembro de ter aprovado um único ato administrativo do CIEG aqui dentro. E eu sei que eles dão cursos de especialização, eu sei que eles têm acordos de cooperação, eu sei que a usina piloto tem os seus... Oi? Mas sempre passou por uma consultorial. Ah, não, é que faz tempo que não fala. Não fica sendo uma crítica, mas fica sendo uma, como se diz, uma constatação. Tudo tem que passar pelo setorial. E deve ser pela ordem, auxiliar do professor. secretário de escolha. Pela ordem. O senhor não pode tirar de pauta porque já foi votado. Não foi. Não foi votado. Não, mas foi colocado Os destaques. publicizado. Então, Isso, a minha discussão, nós estamos na fase de discussão, nós não votamos. Nós votamos a primeira parte do parceiro do professor Alexandre, que fez uma junção de processos por um problema de entendimento. Então houve um destaque, vai ser retirado de pauta o destaque. Isso, vai ser retirado de pauta o parecer de autonomia dos órgãos suplementares do setor de tecnologia. Porque aí nós temos o parecer do professor Bavasti, que vai de encontro ao professor André Fabiani e do professor Alexandre Kenezebeck. A proposta da mesa é pegar todos esses pareceres e enviar ao professor Eduardo Naton, ao professor Pacheco, ao professor Arion Zandoná, à professora Miriam Mini Moro, a todos os órgãos auxiliares do setor de tecnologia que possuem uma presidência, para que eles, em uma reunião, eles analisem esses pareceres e eles instruam o Conselho Setorial sobre o sentimento deles enquanto órgãos auxiliares do setor de tecnologia. E aí inclui o EMEC, da qual o professor... O EMEC é de extensão. Não é um órgão auxiliar. Professor Faria? É o Rodinei. com licença, obrigado pela permissão. Foi dado, publicizados pareceres aqui, inclusive do professor Bavasti, que não está presente, 3 relatores, o professor Fabiano, o professor Alexandre e o professor Bavasti. 2 contrários e 1 favorável. Se o parecer foi dado dessa ciência aos conselheiros aqui, o encaminhamento da mesa eu acho até pertinente, mas me perdoe, senhor presidente, talvez por questão de ordem, acho que o encaminhamento teria que ser uma solicitação difícil, isso também é conselheiro. Se daí vocês vão ver se claro. Não foi no título, Vocês vão ver isso solicita de vista, a mesa, cara. então, serve a comunicação. Só uma questão que eu acho importante diferenciar as questões, né? Assim, a questão da autonomia dos órgãos comunitários é uma questão importante que deve ser discutida. A outra coisa é a transferência dos projetos. Como eu disse, há projetos, você vai ter um projeto lá de 150 mil reais para estudo de pavimento para... Não tem motivo nenhum para estar em outro lugar que não no departamento de transportes. Porque aí sim, é uma questão específica do nosso departamento, que o conhecimento dos pares, só tem professores do departamento envolvidos. Nesse caso, não faz sentido passar por um órgão auxiliar. A gente está falando aqui de projetos que tenham essa característica. E aí se justifica a criação e a gerência desses projetos dentro de unidades que tenham uma abrangência maior. Né? Para não ficar também discutindo em cima desses projetos uma discussão de autonomia de órgão, senão aí embola a pauta. Eu pediria, inclusive, que fosse saneado os processos, no sentido de observar o que realmente foi aprovado na reunião do Departamento de Transportes, se é para transferência para o setor de tecnologia, conforme me pareceu no relato do relator, ou para o IPTU. Tá? Essa é a ideia da mesa, é repassar para os presidentes, né, dos órgãos auxiliares, e aí cada um fará o seu dever de casa e nós analisaremos, porque para esse tema que a gente se posicionasse sim ou senão, eu não posso onerar o setor de tecnologia assumindo todos os projetos provenientes do ITI, porque eu também vou colocar em discussão a estrutura setorial. O setor tem que ter estrutura, nós atualmente não temos essa estrutura. Então, assim,
Precisamos discutir, precisamos sim amadurecer, mas não é interesse da mesa prejudicar nenhum desses projetos. Mas como não se trata de dilatação de prazo, não significa absolutamente nada, trata-se de instância administrativa, quem assinará e quem será responsável, a mesa se permite dar uma discussão maior e mais ampla com relação a isso. Eu estava falando de alguns inscritos, eu infelizmente fui um professor. É só um comentário. Todos esses processos eles já foram parcialmente executados pelo Executivo, Finalizando. Então, a questão que eu tenho é se nós temos essa competência para transferir isso, porque a instância, o frigorífico do departamento, assumiu a responsabilidade. Existe essa responsabilidade para a administração. Transferir isso. Poderia pensar em projetos futuros. Acabamos de receber 2 projetos da Geomate. Não passaram. Mas como a gente vai receber isso aí, se já foi definido na responsabilidade, o departamento já remaneja os recursos, a questão não é recurso em si, mas a responsabilidade sobre o recurso sobre a aprovação do plano de trabalho. Projetos futuros, eu acho que é pertinente. Não, é exatamente essa que é o meu entendimento. Existe uma situação administrativa atual e uma situação estratégica vindoura. E eu tenho sempre como regra básica que nenhum processo gera processo. Processos são criados, tem discussão e terminam. Nenhum processo gera um processo. Ele pode gerar uma normativa, mas não um processo. Então acho que o ideal seria esgotar, na medida do possível, essa discussão, porque existem aspectos administrativos aí, certo? Bem pontuais, remanejamento, coisas assim, e inclusive a própria expansão. Os projetos estão terminados. O que tinha de verba, o que tinha que ser disputado, de se fazer, está praticamente terminado. O que surge daí é uma discussão ulterior, que é a estrutura administrativa dos próximos processos, por exemplo, que estão chegando agora. Ou seja, se nós tivéssemos um novo regimento, por exemplo, já estabelecido com o ITTI ou outros órgãos necessários já tivessem estabelecidos, não haveria essa discussão. Provavelmente o ITTI, ou como já tem o SEG controlando a pagação, teria uma autonomia para administrar. O que existe hoje é uma fase de transição, que alguns órgãos têm essa possibilidade e outros que chegaram depois não têm, por uma falha burocrática da instituição hoje, porque não aceitou o nosso regimento novo, pura e simplesmente. Então, na realidade, o que se pergunta é, esses órgãos novos que estão sendo criados terão as mesmas responsabilidades e as mesmas perspectivas dos órgãos existentes? Como bem lembrado da professora Andréia, o SIEG não presta conta obrigatoriamente ao Departamento de Arquitetura, mas deve comentar, etc. Dá uma presta conta ao setorial, como o SESEC faz, como talvez o IEL faz, sei lá. Então, esse tipo de coisa vai permanecer para os demais? Uma vez estabelecido, acabou. Agora, o que está sendo discutido atrás da parte administrativa, a parte dos acertos financeiros, acho que isso aí é uma questão só burocrática mesmo. Aceitamos, por enquanto, já foi tirado os 2% para o departamento, tem que escalar. Não sei, acho que não tem como você criar uma cornucópia de situações agora numa situação que é passada. Não sei. Então, o meu ponto de vista é um novo assunto que poderia ser proposto pela mesa, é um novo processo. A colocação do ITTI, de qualquer outro órgão, numa posição, ou então uma moção ao Conselho Universitário, por uma medida de urgência, porque estamos numa fase de transição demorada, que aceite o nosso regulamento de uma vez. Concordo. Entende? E pronto, você está resolvendo o nosso problema. Mas veja, professor, e aí tem toda uma adaptação administrativa que o setor tem que fazer. O encaminhamento da mesa vai de encontro ao que o professor falou. O que eu estou falando especificamente do processo 14, 16 e 18. Sim. Título do processo 14, transferência de unidade. Título do processo 16, transferência de unidade. Título do processo 18, transferência de unidade. 3 relatores diferentes para o processo 14, 16 e 18, posicionamentos um tanto quanto divergentes em alguns pontos, convergentes em outros. Então, o processo 14, 16 e 18, o título é o mesmo, transferência de unidade. Nós não prejudicamos os interessados, mas passamos a discutir a transferência de unidade. Mas eu não gostaria que a nossa discussão fosse pautada única e exclusivamente sobre o ITTI, fosse pautada por todos os órgãos auxiliares. Então, como o professor diz, uma legislação não deve gerar uma legislação, eu concordo,
Mas nós temos que ter claro como é que nós agiremos frente a todas essas demandas que virão do ITTI e dos outros órgãos, uma vez que o Estatuto nosso ainda não foi aprovado. O senhor faria encaminhando? Eu só entendo que não há uma demanda dos outros órgãos e fazer transferência de unidade de gerência, então eu não sei se valeria consulta. Eu ia até sugerir então que um outro encaminhamento de votar hoje os pareceres. Podemos votar os pareceres, não tem problema nenhum. Se for entendimento deste pleno, a discussão seria aberta. É que eu tirei listas. Não, se eu tirei é que eu prefiro manter o pedido de vista que o senhor faria, para que a gente possa. Não tem que jeito. Senhores, ao fazer o pedido de vista, a gente foi retirado do processo, passamos para a última parte, que são os informes, né? E eu gostaria de colocar rapidamente para vocês. O primeiro dos informes foi que ontem saiu o resultado dos cursos de pós-graduação. O curso de Engenharia de Bioprocessos e Tecnologia, então, atingiu a nota máxima, a nota 7, dentro pelo processo que a CAPES impõe, e eu acho que eles merecem deste pleno um documento que parabenize a todos eles pelo trabalho de formiga que eles fazem, por todas as dificuldades, etc. E tal. Ainda nessa linha, o professor Zac, meu sobrinho, teve como é que eu posso dizer, a diligência, ou não sei como eu posso colocar isso, me ligou hoje pela manhã, parabenizando ao curso, dizendo que ele se sentia muito feliz, e não podemos esquecer que foi a gestão dele que terminou as instalações do CHPAR e que possibilitou a ele chegarem também possibilitou a ele chegar onde chegou. Eu disse ao professor Zac que daria ciência, né, dessa ligação dele. A gente vai fazer uma pequena confraternização daqui a pouco, e eu acho que essa confraternização é muito para o pessoal da Bioprocessos e Tecnologia, que também estão comemorando lá no Politécnico. Mas não podemos esquecer do professor Marcelo, que passou de 4 para 5, né, professor Marcelo? E outros tantos cursos que subiram no seu conceito de CAPES, e mesmo aqueles que foram avaliados esse ano, eu quero dizer a todos vocês, é um motivo de orgulho para todos nós termos subido nas avaliações das pós-graduações. Nós recebemos ao longo dessas duas últimas semanas um representante da Universidade de Stuttgart, e nós estamos com uma comissão de Ingolstadt. Tanto a primeira quanto a segunda comissão vieram com o objetivo: estabelecimento de parceria e de programas de duplo diploma. Então, parabenizam os professores que estão fazendo parte, que estão assessorando, que estão acompanhando essas coletivas, porque infelizmente nós não temos um caminho financeiro para poder recebê-los nem com um jantar ou com um almoço, porque infelizmente não existe rubrica para isso dentro do setor de tecnologia. Como o professor Mauro era diretor, existia na FUNPAR a possibilidade de se ter dinheiro na FUNPAR do próprio setor de tecnologia. Eu nego. Não sei, eu nego. Minhas contas foram aprovadas no tribunal. Era outro momento. Eu estive em Brasília com o professor Arion Zandoná, questão de 2 semanas atrás. Procuramos alguns parlamentares, porque as oficinas pilotos estão caindo na cabeça dos alunos do curso de Engenharia Química, majoritariamente. E nós temos o prazer de dizer a vocês que conseguimos, então, uma emenda que está sendo destinada à Universidade Federal do Paraná de 22 milhões, colocarmos 1,7 milhões de reais para a reforma das usinas piloto, onde a preocupação do professor Arion Zandoná, antes de estar reunindo, era saber como queria amarrar as pernas dessas frangas para que esse dinheiro, ao entrar na universidade, não se perdesse numa conta única e ele não visse a cor do dinheiro. Nós então estaremos marcando uma reunião com o reitor, quando de sua volta, que ele está nos Estados Unidos, para que a gente possa verificar como é que a gente vai documentar isso daí. O Álvaro, depois da vinda dele, eu gostaria de apresentar a Débora. Débora, está ali. Se pudesse ficar de pé, Débora. A Débora, ela era a coordenadora geral da SUINFRA, né? Coordenadora de recursos humanos, operacional da SUINFRA. Ela veio então integrar o setor de tecnologia numa área que agora eu gostaria de colocar para vocês,
que com a aprovação do Estatuto vai passar a existir, que é a parte justamente de projetos, facilidades de projeto, coisas que nós podemos fazer e como melhorar a vida dos nossos pesquisadores, dando um pouco mais de fluxo, ajudando os vários pesquisadores nas suas atividades. Então, a Débora e o Álvaro estão fortemente trabalhando nesses procedimentos. O Álvaro apresentou o Produtec a pedido do presidente da OCEPAR. Nós então fizemos um grande projeto, também está no setor de tecnologia, não foi aprovado por esse pleno ainda, porque não tivemos tempo de fazer toda a escritura, mas houveram várias reuniões, o professor Arion Zandonato participou de uma delas. É um projeto grande que logo será apresentado a vocês e que envolve todas as áreas de engenharia e principalmente é um projeto multissetorial, porque ele tem um polo em Palotina, um polo em Jandaia, está sendo feito junto com a Agrárias e com o setor de tecnologia na área do agronegócio. Então isso daqui é uma coisa assim que eu espero que a gente possa se orgulhar nos próximos dias. E fora isso, dizer a vocês que estamos numa área, né, que não é nossa, esta área. Então, já finalizando a reunião, eu digo a vocês o seguinte: obrigado por tudo, obrigado por estarem aqui, mas eu preciso que vocês conversem comigo, conversem entre vocês, de modo que nós possamos saber o que quer o setor de tecnologia nos próximos 10 anos. O que nós temos, de certa forma, a oferecer para vocês é isso que vocês estão vendo aqui. Esta área está subutilizada, esta área ela não tem dado retorno para a Universidade Federal do Paraná, a menos uma feira de profissão, uma imprensa que não está funcionando. E a nossa proposta, enquanto direção do setor, é: vamos fazer disso daqui a nova casa do setor de tecnologia. Eu tinha dito a todos os chefes do departamento em uma reunião: aqueles que quiserem vir para cá não devolverão espaço dentro do setor de tecnologia. Isso daqui chama-se ampliação. Aquele que vier para cá e que tenha espaço lá, guardará o seu espaço lá e ampliará aqui. Muito precisa ser feito. Toda a parte de estrutura, tem divisória, tem um monte de coisa. Mas isso é casa de ninguém. A partir do momento que nós, setor de tecnologia, queiramos estar aqui, aqui nós estaremos. Nós não temos mais possibilidade de crescimento dentro da nossa área. Esqueçam, senhores, por mais que a gente venha reformar no início do ano que vem as usinas piloto, a gente não tem capacidade de crescimento. O número de professores do setor de tecnologia aumentou sensivelmente. Nós somos mais de 378 professores dentro da nossa escola. É muito professor. A titulação nossa, 90% da nossa titulação é composta por professores doutores. É óbvio que cada professor precisa de um espaço para poder trabalhar. Nós oferecemos isso a vocês, mas a briga, a batalha e o caminho é longo, porque ninguém quis, ninguém quer. A partir do momento que o setor de tecnologia diga publicamente: nós queremos esse espaço, mas vai aparecer interessado do além, até humanas, lá no curso de história, sei lá o que, pode querer vir para cá, porque o crescimento que isso dará para a nossa escola vai ser imenso. Então, senhores, no dia de hoje, nós apresentamos a vocês uma área vazia, porque todos que conheciam aqui, conheciam como feira de profissões, um lugar lotado, abalroado de gente. Hoje vocês viram isso daqui vazio. Que vocês coloquem a imaginação de cada um para funcionar, que vocês chamem os pares dos cursos, que vocês venham fazer visitas, que vocês se imaginem aqui dentro e que nos realimentem, dizendo: Horácio, nós queremos. O que nós não podemos, eu e Regina, é termos 2 professores interessados. E a grande maioria dizer: não, é muito longe. Eu marquei o tempo, foram 23 minutos e alguma coisa, o professor Faria marcou o tempo de ônibus, aquele ônibus Pangaré da universidade, de 19 minutos. Né? Aqui eu marquei, aqui, acho que o professor Faria comentou, marquei uma REC, o ônibus teve 19 minutos, senhores, 20 minutos do Centro Politécnico do ATEC. Se vocês acharem que isso daqui vale a pena, vamos comprar essa briga enquanto setor. Se vocês quiserem, nós compramos essa briga. Então esse assunto
voltaremos a ele ao longo deste mês de outubro, que começa logo, e para o próximo setorial será pautado se nós queremos ou se nós não queremos. Então teremos um mês para que cada um consulte seus pares, para que cada um veja e que depois nos digam, porque se nós quisermos, aí começamos a abrir. Afora isso, obrigado a todos. A palavra está ali. Posso pedir a palavra? 3 minutos. Primeiro, a respeito dessa área, eu acho que ela é muito interessante. E eu vi na sua mesa um desenho, um projeto dela. Seria interessante que isso circulasse para os membros colegiados para ter uma ideia do tamanho. Sim, eu passaria a cada um do chefe de departamento. Pode ser feito dessa maneira. Senhores, tem um filme da Universidade de Stuttgart que eu trouxe, que eles pegaram uma área semelhante à nossa e fizeram um negócio chamado Arena 2036, um projeto que visa o ano de 2036. O filme está no meu pendrive, enviado por eles. Não vou passar agora, não, mas o filme fica à disposição. Eles pegaram uma área semelhante a essa e fizeram os laboratórios do futuro. Não tem nada, mas o professor Hélio é testemunha, né, professor Hélio? É um espaço que, quando começou a ter vida, quando as coisas começaram a acontecer, ficou muito bonito. E nós falamos em Stuttgart, seria impossível fazermos isso no Brasil e dentro da Universidade Federal do Paraná. Nós jamais teríamos recursos. E eis que nós temos o mesmo espaço da Arena da Universidade Alemã. Então, aquele que tiver interesse para saber o que eles fizeram com o espaço qual é esse, o vídeo está aqui, é só me pedir e eu passo. Senhores, muito boa tarde. Tem um cafezinho ali atrás para todo mundo. Desculpe, senhor. Só 2 minutos. São assuntos que nós vamos conversar numa reunião que eu pretendo marcar. Mas são 2 pontos importantes que eu acho que é importante que apareça aqui nesse setorial. Primeiro, está circulando, eu digo eufemisticamente, porque está em suas mãos, um processo da Engenharia Civil do Litoral pedindo para ter aulas de laboratório aqui em Curitiba. Isso do laboratório da Civil e da Hidráulica. Bom, isso está sendo ajeitado entre os diretores de setor, né? Mas a professora Dave McFlu, lá do Laboratório do Litoral, em contato com o professor Tobias, me procurou, eu acertei com ela viria ontem para cá, para ter aula, e eu me dispus a dar aula o dia inteiro no laboratório, do que ela quisesse, à disposição do laboratório. Sexta-feira à noite ela me liga dizendo que a universidade não disponibilizou ônibus. Então, aquela história que o reitor disse que a prioridade atender o custo litoral, parece que não é, porque o setor de transportes não quer emprestar ou alugar ou vender ônibus de jeito nenhum. Tem outro caso que nós já conversamos de ônibus, que eu não vou citar aqui. Tá? Então, vai ser difícil atender o pessoal do litoral sem ônibus. Na verdade, não dá pelo menos ônibus. Segundo ponto que eu soube agora, saindo do Politécnico para vir para cá, e não tenho coisa melhor para dizer. Nós, no começo de setembro, conversamos com o pró-reitor de administração, administração, a respeito do projeto que foi assinado pelo reitor Zac ainda em novembro, de 15 milhões de reais o projeto, de PNT da Copel, que estava parado na CRI. Mostramos para ele o projeto, ele não entendeu porque estava parado, levou o projeto em mãos para tentar resolver, e eu soube agora, 1h da tarde, que o projeto voltou para o coordenador, não sei porquê. Tá? Eu soube porque o coordenador avisou a Copel, talvez não saia. Eles estão trabalhando desde novembro, a Copel doida para pagar, e a CRI não consegue liberar o papel. 3 milhões? 3 milhões é da universidade. Tem o LACTEC, tem Copel e tem outros órgãos. Com 3 milhões de reais que não conseguem pagar. A universidade não consegue receber porque tem serviço. Então, nós vamos conversar depois sobre isso. Eu só queria tornar público para todo mundo que, além de fazer o projeto, brigar, executar o projeto, você tem que fazer com que os outros órgãos da universidade trabalhem para que você consiga fazer alguma coisa. Tá? É um absurdo. Nem o pró-reitor conseguiu fazer funcionar. Lá nos Estados Unidos acompanham o reitor. Obrigado.
entre quanto vai ficar. Bom, talvez não tenha sido melhor, mas o problema é que eu preciso da fluxo dos teus processos. Preciso da fluxo dos teus processos. Mas veja, só ficaram só usando a transferência aí para cá. Enquanto não traz, é o problema dele, porque ele é o dono dos responsabilidades. Só para sempre o seguinte, A outra é uma moção, faz uma moção, mas é isso aqui, é uma moção do setor, Vai ser relatado nessa. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. vai ser relatado. Aqui, ó. Como é que eu pedi isso? Eu não sei. Eu pedi. Boa tarde. Aqui para vocês, um amigo, a relatoria do nosso estado.